A conclusão horrível que se insinuava gradualmente em minha mente confusa e relutante era, agora, uma terrível certeza. Eu estava perdido, completamente perdido e desesperançado nos recessos vastos e labirínticos da caverna no mute. Por mais que me esforçasse, meus olhos fatigados não conseguiam distinguir nenhuma direção, nem divisar objeto algum capaz de me servir como guia para me conduzir ao exterior. Que eu nunca mais pudesse ver a luz abençoada do dia, nem contemplar os montes prazerosos e os vales do belo mundo. Minha razão não podia alimentar a mais leve dúvida. A esperança tinha me abandonado. Apesar disso, doutrinado como eu era por uma vida de estudos filosóficos, obtive a recompensa. Não em pequena medida de minha conduta desapaixonada, pois, embora tivesse lido frequentemente sobre o frenesi selvagem no qual eram lançadas as vítimas em situações semelhantes, não experimentei nada disso, mas me mantive calmo. Tão logo percebera que tinha perdido completamente o rumo. Mesmo o pensamento de que eu provavelmente tivesse ido além dos limites de uma inspeção normal, nem por um momento isso me fez perder a calma. Se tenho de morrer, refleti, então essa terrível, porém majestosa caverna seria uma sepultura tão hospitaleira quanto aquela que um cemitério qualquer pudesse proporcionar. Um ponto de vista que me trouxe mais tranquilidade que desespero. A fome me lançaria ao meu destino último, disso eu estava certo. Alguns, eu sabia, tinham enlouquecido em circunstâncias semelhantes, mas pressenti que esse não seria meu fim. Minha desgraça não se devia à culpa de ninguém senão a minha mesma, uma vez que sem o conhecimento de meu guia tinha me separado do grupo de excursionistas e vagado por mais de 1 hora pelos caminhos proibidos da caverna. Me achei incapaz de rememorar a trilha intrincada e tortuosa que eu havia seguido depois que me afastei de meus companheiros. Minha tocha já começava a extinguir-se. Logo eu seria envolvido pela escuridão total e quase palpável das entranhas da terra. Imerso na luz desvanecente e bruxuleante, inutilmente eu me interrogava sobre as circunstâncias exatas da minha morte próxima. Lembrei-me dos relatos sobre a colônia de tuberculosos que, pela atmosfera aparentemente saudável do mundo subterrâneo, sua temperatura uniforme e estável, seu puro ar e silenciosa quietude, adotaram essa gruta gigantesca como residência para melhorar a saúde. Em vez disso, encontraram a morte, de uma forma estranha e horrível. Tinha notado os tristes vestígios de suas tendas rústicas, enquanto passava por elas junto com os excursionistas, e me perguntara que influência normal uma longa permanência nessa caverna imensa e silenciosa poderia exercer sobre alguém tão saudável e forte como eu. Agora, dizia com gravidade para mim mesmo, a oportunidade para elucidar essa questão tinha chegado, desde que a falta de comida não me levasse a partir dessa vida tão rápido. Quando o último lume de minha tocha tremulou e se afundou na escuridão, decidi tentar de tudo e não negligenciar nenhum meio possível de me safar. Convocando toda a força dos meus pulmões, iniciei uma série de gritos na esperança vã de atrair com o alário a atenção do guia. Contudo, enquanto eu gritava, o meu íntimo sabia que meus gritos eram inúteis. Minha voz, ampliada e refletida pelas inúmeras paredes do negro labirinto ao meu redor, não alcançaria os ouvidos de ninguém, exceto os meus próprios. Todavia, minha atenção se deteve quando de repente pensei ouvir um som de passos macios que se aproximavam pelo piso rochoso da caverna. Era minha libertação que chegava tão cedo? Então, todas as minhas terríveis apreensões tinham sido inúteis? O guia, tendo notado meu afastamento imprudente do grupo, seguira minha pista procurando-me nos recessos desse labirinto de pedra. Enquanto essas perguntas felizes surgiam em meu cérebro, estive a ponto de renovar meus gritos para que me achassem mais rápido. Mas, num átimo, minha alegria se transformou em pavor diante do que eu ouvi. Meus ouvidos apurados naquele momento
ainda mais afiados pelo completo silêncio da caverna, abriram o meu entendimento entorpecido pela inesperada e terrível percepção de que aqueles passos não eram de nenhum homem mortal. No silêncio sobrenatural daquela região subterrânea, os ruídos da bota do meu guia teriam ressoado como uma série de sons incisivos e ligeiros. Aquelas batidas eram suaves e furtivas, como as passadas surdas de um felino. Às vezes, ao ouvi-la cuidadosamente, parecia-me o som de 4 patas e não de 2 pés. Agora estava convencido de que meus gritos tinham atraído alguma fera selvagem. Talvez um leão da montanha que se perdera acidentalmente da caverna. Talvez, ponderei, o Todo-Poderoso tivesse escolhido uma morte mais rápida e misericordiosa para mim que a fome. Contudo, o instinto de autopreservação, nunca adormecido inteiramente, despertou em meu peito. E embora salvar-me do perigo iminente pudesse apenas me poupar de um fim mais duro e mais lento, decidi, entretanto, despedir-me da vida pelo preço mais alto que eu pudesse alcançar. Por mais estranho que possa parecer, minha mente não imaginava outra intenção do visitante a não ser a hostilidade. Portanto, fiquei absolutamente quieto, na esperança de que a fera desconhecida, perante a falta de um som que lhe orientasse, pudesse perder a pista, como eu perdera a minha, e talvez me ignorasse. Mas essa esperança não estava destinada a cumprir-se, pois os estranhos passos avançavam imperturbáveis. O animal apanhava meu cheiro, que na atmosfera absolutamente livre de influências concorrentes da atenção, podia sem dúvida ser perseguido de uma grande distância. Percebendo, portanto, que tinha que me preparar para uma defesa às cegas contra um ataque imprevisível, reuni ao meu redor a maior quantidade possível de seixos espalhados por toda parte do piso da caverna, e tomando um em cada mão para uso imediato, esperei, resignado, o desfecho inevitável. Entre mentes, o ruído terrível da fera se aproximava. Sem dúvida, o comportamento da criatura era excessivamente estranho. Na maior parte do tempo, os passos pareciam os de um quadrúpede que andava com uma singular falta de sintonia entre as patas dianteiras e traseiras, embora, em intervalos raros e breves, eu imaginasse que apenas 2 patas se ocupavam da locomoção. Perguntei-me que espécie de animais estavam prestes a me confrontar. Devia ser, pensei, alguma fera desaventurada que, ao investigar uma das entradas da terrível gruta, pagou o preço da sua curiosidade, tendo um encarceramento permanente nos seus recessos intermináveis. Indubitavelmente, seu alimento eram peixes cegos, morcegos e ratos que ali viviam, como também os peixes comuns que afluíam para o lago da caverna em comunicação de alguma forma oculta com o Rio Verde na ocasião da cheia. Em minha terrível vigilância, ocupei-me com essas hipóteses grotescas sobre as alterações que a vida na caverna pudesse ter causado na estrutura física da fera, recordando-me do aspecto horrível referido pela tradição local dos tuberculosos que morriam depois de uma longa permanência na caverna. Então tremi ao lembrar-me de que, mesmo que tivesse êxito e matasse meu antagonista, nunca veria sua forma, uma vez que minha tocha tinha há muito se apagado e eu estava completamente desprovido de fósforos. Achava-me agora em um nível de tensão mental tremendo. Minha fantasia desnorteada imaginou formas espantosas e horrendas na escuridão sinistra que me cercava a elas, e elas pareciam realmente comprimir meu corpo. Cada vez mais perto, cada vez mais perto, os temíveis passos se aproximavam. Senti que eu precisava dar vazão a um grito pungente, mas, além de irresoluto bastante para tentar algo semelhante, minha voz mal correspondia. Estava petrificado, preso ao chão. Duvidava mesmo que meu braço direito me permitisse atirar o projétil na coisa que se aproximava quando o momento crucial chegasse. Já o toque-toque constante dos passos estava ao alcance de minhas mãos. Já, muito perto, podia ouvir a respiração arfante do animal. Estava aterrorizado tanto como eu. Notei que devia ter vindo de uma distância considerável e estava igualmente fatigado. Subitamente o feitiço se quebrou. A mão direita, guiada por minha audição sempre confiável,
atirou a pedra afiada com toda a força para o lugar na escuridão, de onde provinha a respiração e o som de passos. E, maravilhoso de contar, quase alcançou o alvo, pois ouvi a coisa pular para o outro ponto mais além, onde pareceu deter-se. Redirecionei a pontaria e disparei meu segundo projétil, dessa vez mais eficazmente, pois, transbordante de alegria, ouvi a criatura cair de um modo que parecia um colapso completo, evidentemente permanecendo imóvel na mesma posição. Quase esmagado pelo grande alívio que me ocorreu, cambaleei de costas até a parede. A respiração perdurava em inspirações e exalações penosas e arfantes, de onde constatei que eu tinha apenas ferido a criatura. Agora, todo o desejo de examinar a coisa desaparecera. Por fim, algo associado ao medo supersticioso, sem fundamento, tinha penetrado em meu cérebro, e não me aproximei do corpo. Tampouco continuei a disparar pedras para dar um fim completo à sua vida. Em vez disso, disparei correndo a toda velocidade, tanto quanto pude avaliar em minha exaltada condição na direção de onde eu tinha vindo. Repentinamente, ouvi um som, ou melhor, uma sucessão uniforme de sons. Em outro momento, reduziram-se a uma série de tinidos agudos e metálicos. Dessa vez não havia dúvida. Era o guia. E então, gritei, berrei, guinchei e até mesmo rugi com alegria quando vi, no teto abobado da caverna, a refulgência que sabia ser o reflexo de uma luz que se aproximava. Corri ao encontro da luz e, antes que pudesse entender completamente o que aconteceu, estava deitado no chão aos pés do guia, abraçado às suas botas, gaguejando, apesar de minha reserva, de um modo sem sentido e de maneira estúpida, despejando minha terrível história e ao mesmo tempo esmagando meus ouvidos com protestos de gratidão. Aos poucos, recuperei minha consciência. O guia notara minha ausência depois que o grupo chegara à entrada da caverna e, com seu senso intuitivo de direção, procedeu a uma busca por todo o local, localizando-me nas imediações depois de uma procura de aproximadamente 4 horas. Logo após ele concluiu seu relato, encorajado por sua tocha e companhia, comecei a refletir sobre a estranha fera que tinha ferido a uma pequena distância na escuridão e sugeri que fossemos averiguar com a luz da tocha que tipo de criatura era a minha vítima. Consequentemente, refiz meus passos, dessa vez com a coragem proporcionada pela companhia, até a cena da minha terrível experiência. Logo após discernimos um objeto branco sobre o chão, um objeto mais branco até mesmo que as próprias pedras cintilantes. Avançando cautelosamente, demos vazão a um simultâneo grito de espanto, pois de todos os monstros anômalos que nós ambos tínhamos vistos em nossa vida, esse era insuperavelmente o mais estranho. Parecia um macaco antropóide de grande proporção que tivesse fugido de algum circo itinerante. O pelo era branco como neve, sem dúvida, resultado da ação branquejante de uma longa existência nos limites escuros da caverna. Mas era, também, surpreendentemente ralo, na verdade, muito escasso, salvo na cabeça, onde tinha abundante longo, de tal modo que caía sobre os ombros em notável profusão. O rosto estava fora da nossa visão, uma vez que a criatura caíra quase inteiramente de frente. Era muito singular a disposição dos membros, esclarecendo, portanto, a alternância que eu tinha notado em seu movimento, cujo avanço se fazia ora com 4, ora com 2. Da ponta dos dedos das mãos e dos pés estendiam-se longas garras iguais a unhas. As mãos e os pés não eram preenseis, uma característica que atribuía a longa permanência na caverna, que, como mencionei anteriormente, parecia evidente na brancura completamente estranha e quase sobrenatural, tão característica em toda sua anatomia. Nada indicava que possuísse cauda. A respiração já estava muito fraca e o guia tinha apanhado sua arma, com a intenção evidente de pôr fim à sua vida, quando um som repentino, lançado pela criatura, motivou-lhe a baixar a arma. O som era de uma natureza difícil de descrever. Não apresentava o traço normal de nenhuma espécie de símios conhecida,
e me perguntei se esse caráter antinatural era o resultado de um silêncio completo e contínuo, quebrado pelas sensações produzidas mediante a presença de luz, algo que a fera possivelmente não tivesse presenciado desde sua entrada na caverna. O som que eu podia debilmente tentar classificar como um balbucio de tonalidade profunda prosseguia esmorecido. Por fim, um ímpeto rápido de energia pareceu percorrer o corpo da fera. As patas entraram em convulsão e os membros se contraíram. Com um arranco, o corpo revirou-se e o seu rosto voltou-se para nossa direção. Por um momento, fiquei tão tomado de horror mediante o que os olhos assim revelaram, que não percebi mais nada. Eram negros aqueles olhos, profundos, preto azevite, em pavoroso contrastes com os cabelos e o corpo brancos como neve. Como os daqueles outros habitantes de caverna, eram profundamente encovados nas órbitas e totalmente destituídos de íris. Conforme olhei mais atentamente, vi que estavam assentados em um rosto menos proeminente do que o dos macacos comuns e substancialmente mais cabeludo. O nariz era totalmente diferente. Enquanto fitávamos aquela miragem fantástica apresentada à nossa visão, os lábios espessos da fera se abriram e uma série de sons brotaram deles. Depois disso, a coisa relaxou e morreu. O guia agarrou-se à manga do meu casaco, tremendo de tal modo agitado que a luz tremulava descontroladamente, projetando sombras sinistras nos paredões em volta. Não me mexi. Permaneci rigidamente imóvel, meus olhos horrorizados e fixos no chão diante de mim. O medo se fora, e o espanto, o temor, a compaixão e a reverência ficaram em seu lugar, pois os sons pronunciados pela criatura estendida sobre o chão de pedra nos tinham revelado a apavorante verdade. A criatura que eu tinha matado, a estranha fera da profunda caverna, era, ou tinha sido alguma vez, um homem.